Fala, meus guerreiros e guerreiras, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Fernandes. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o tema criminologia, sobre todos esses aspectos gerais de política criminal, direito penal, velocidade do direito penal, teorias políticas criminais, tolerância zero, direito penal do inimigo. E aí agora? Agora vamos trabalhar num ponto muito específico, ou seja, o abolicionismo penal e o minimalismo penal e o garantismo. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui focar na lousa aqui, meu querido. Olha só, abolicionismo, minimalismo e garantismo. Hoje esse é o tema da aula, tá? O garantismo está atrelado, tá? Ao minimalismo, à intervenção mínima, mas relacionado com aquele conceito aí que das constituições que garantem os direitos aí do indivíduo, tá certo? Ou seja, então tem algumas visões aqui. Ou seja, o que eu tenho que saber? Dentro desse tópico que nós trabalhamos com os senhores aqui, ó, tema 5, ideologia e sistema penal, com todas essas características aqui que devem ser analisadas, tanto pode ser no aspecto sociológico, quanto no aspecto de política criminal, quanto dentro de um aspecto de direito penal, quanto dentro de um aspecto de teorias criminológicas. Então, todas essas relações, que são temas interdisciplinares, podem estar relacionados com a prova, até inclusive com questões de prevenção e também com modelos de justiça criminal, tá certo? Vamos trabalhar aqui agora o conceito de, olha só, como trabalhamos esse tema aqui, ó. Todo esse tópico de forma separada. Ou seja, o bloco 1, trabalhamos a nova defesa social. Qual foi esse pensamento que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com o pensamento com esse novo movimento, uma escola de defesa social, ou seja, que isso está atrelado também à evolução de escolas penais, e a relação desse novo pensamento está relacionado com respeito aos direitos humanos, tudo bem? E aí, eu tenho o Felipe Gramática e o Merck Enso como um dos pioneiros. E aí depois trabalhamos o movimento Lei e Ordem, a tolerância zero e esse estado de polícia. Ou seja, é uma política que foi implementada na cidade de Nova York a partir da década de 90 pelo prefeito Rudolfo Giuliani, tá? Conhecido como o movimento Lei e Ordem. Então, eu tenho toda essa relação relacionada com uma escola neorretribucionista. Nós temos toda essa relação com um estado de polícia que é diferente de um estado democrático de direito, ou seja, mais lei, mais norma, mais tendências securitárias, que aí trabalhamos dentro desse bloco 3, que foi o direito penal do inimigo, onde o Jacobs ele vai defender que eu tenho que separar, tenho criminosos comuns e criminosos que são conhecidos como são conhecidos como inimigo da sociedade. Ou seja, o direito penal serve para manter a norma. Por isso eu preciso de leis com tendências securitárias. Eu preciso de um direito penal máximo. A utilização do direito penal aumentando essa velocidade para que você consiga realmente punir para manter essa sociedade coesa, tá certo? Ou seja, leis com tendências justicialistas e belicistas, tá certo? Então, esses são os focos aqui do movimento da tolerância zero, lei e ordem e o direito penal do inimigo. Agora iremos trabalhar o conceito de abolicionismo, tá? Dentro de um conceito novo, como o Dr. Paulo Sumariva fala, de criminologia abolicionista e o minimalismo e garantismo, tá? Ou uma criminologia minimalista relacionada com o direito penal mínimo ainda, tá certo? Falando dessas teorias. Teorias das penas. Eu preciso trabalhar o conceito, volta aqui para mim, diretor, por favor. Dentro desse tema de minimalismo e abolicionismo, eu também vou permear dentro de um conceito de teoria de penas, tá? Relacionado com a prevenção e reação da criminalidade. Posso trabalhar também, temos que trabalhar exatamente o corte sociológico, que é o que pode ter maior tendência dentro da sua prova. Ou seja, dentro dessa introdução, nós temos o quê? As teorias justificacionistas das penas e nós temos as teorias não justificacionistas da pena. O que são teorias justificacionistas? Ou seja, o direito penal, ele serve o quê?
para resolução do conflito dessa sociedade, ou seja, da lei positivada na norma. E essas penas, elas foram evoluindo. Então, teorias que justificam a pena, ou seja, que o direito penal serve aí para defender a sociedade, nós temos a teoria absoluta, onde o objetivo da pena aqui é a retribuição, não é isso? E aí depois passamos para teoria relativa, onde a pena tem que ter uma finalidade, que é a prevenção, e aí nós temos as teorias as teorias mistas, que é onde o ordenamento jurídico brasileiro utiliza, que é o quê? As penas com caráter de retribuição e prevenção, tá? E aí nós temos dentro do movimento, dentro desse corte histórico, nós temos as teorias não justificacionistas, onde, olha só, não, o direito penal não serve para defender a sociedade. E aí você tem pensamentos, teorias minimalistas, onde vai defender o direito penal mínimo, e aí nós temos as teorias abolicionistas, que vai defender o direito penal, a abolição do direito penal, desculpe-me, tá? E aí, isso aqui é interessante, porque vai cortar dentro de um corte de teorias macrosociológicas. O que são teorias macrosociológicas, Ricardo? Lembra, escola sociológica, gente. Escolas sociológicas do consenso e do conflito. Consenso, 4 grandes pensamentos. Chicago, anomia, subcultura e associação. E a partir da década de 60, o berço da moderna criminologia, sociologia norte-americana, a partir da década de 60, o foco vai passar não mais em explicar a criminalidade, mas o porquê. Olha a reação da sociedade contra esse criminoso. E aí nós teremos aqui, na década de 60, a teorias de cunho não marxistas, que vão ser o labeling approach, que é a teoria da rotulação, a teoria do etiquetamento social, a teoria interacionista, a teoria da reação social. Todas essas nomenclaturas para a teoria do labeling approach, onde, olha só, a sociedade etiqueta o indivíduo, ou seja, vai propor o quê? Já que a pena, o sistema penitenciário, o sistema punitivo, o controle social, ele é muito forte, ele etiqueta o indivíduo, então qual o objetivo que ela vai propor? Minimalismo penal. Tudo bem? Defendendo essas garantias, maiores garantias, flexibilização das penas. Para quê? Para evitar o etiquetamento. Então, pode estar caindo para você, nesse sentido, tá? De minimalismo penal, voltado nesse conceito de labeling approach, tá? Que vai propor o minimalismo penal. E outro pensamento do conflito social é o de cunho marxista, a partir da década de 70, ou seja, conhecido como teoria crítica, teoria radical, nova criminologia, tudo bem? Essa criminologia crítica, a partir da década de 70, de cunho marxista. Então é um cunho radical, ou seja, vai defender tanto o minimalismo penal quanto o abolicionismo penal. E também, a partir da década de 90, para se contrapor ao realismo de direita da política de tolerância zero, mais lei, mais ordem, nós teremos um neo-realismo de esquerda, menos lei, menos ordem, transformação social, abolição de pena. Então, vocês percebem que dentro desse contexto, nós temos também a linha histórica. Nós estamos num processo de Guerra Fria. Ou você é americano bipolar, o bipolarismo, ou Estados Unidos capitalismo, ou União Soviética socialismo. E temos uma guerra ideológica, temos uma guerra indireta política, econômica, pensamento esquerda, direita, progressista, conservador. Então, dentro desse corte, tá? É que nascem essas criminologias, essas novas criminologias, criminologia abolicionista e criminologia minimalista, dentro desse corte de escolas sociológicas, tá certo? E aí, o que vem ser o garantismo, garantismo penal, ou seja, nós estamos relacionados com um Estado democrático de direito, que esse pensamento vem ser um pensamento iluminista, tu vem esse relacionado com as revoluções francesas. Agora você tem uma Constituição, a criação do Estado de Direito, depois você tem a criação das Constituições norte-americanas, você tem a evolução do Estado democrático de direito, onde o Estado tem que ter o quê? O Estado tem que ser limitado o seu poder
punitivo. Ou seja, através do quê? Da Constituição, tá? Então, o garantismo penal, tá? É uma ideia de uma grande aceitação doutrinária. Os doutrinadores vão defender, não, sim, o Estado tem que garantir, o Estado tem que defender os direitos fundamentais, tudo bem? Eu tenho que ter um controle do Estado, ou seja, o Estado tem que atuar como último ratio, intervenção mínima, tá? Esse garantismo penal vai focar o quê? No direito penal mínimo. E aí você tem dentro dos principais expoentes o Ferrajoli, tá? Então esses são os pontos importantes dentro desse garantismo penal, ou seja, estamos falando de abolicionismo penal, minimalismo penal, garantismo penal, tá certo? Então, como Estado, nós estamos dentro do Estado democrático que é diferente daquele Estado de polícia, tá certo? Então, tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, as suas liberdades, inclusive o artigo 5º da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição totalmente garantista. Por isso que esses pensamentos, eles são diferenciados de uma lei de tolerância zero, de relacionar com o direito penal do inimigo. Por quê? Porque você tem que garantir os direitos, as liberdades fundamentais, tá certo? Como Estado. E aí, dentro desse corte, nós vamos trabalhar um conceito pelo nosso querido doutor Paulo Sumariva, um delegado de polícia conceituador. Criminologia vai defender as classificações da criminologia, ou seja, uma criminologia minimalista, e aí uma criminologia abolicionista, uma relação com teorias não justificacionistas. O que vencer esse movimento? A criminologia minimalista, então o que vencer? Vai defender o quê? O direito penal mínimo. Limitação do direito penal, ou seja, defender uma transformação da sociedade, ou seja, vai propor inclusive descriminalização de condutas. Olha só aqui na lousa, diretor, olha só, descriminalização de condutas. Doutor Nestor Sampaio vai dizer que essa criminologia minimalista, esse minimalismo penal, essa ideia do labeling approach vai propor o quê? A política dos 4Ds, descriminalização, tudo bem? De determinadas condutas, há um devido processo legal, novas leis, tudo bem? Diversificação das penas, penas alternativas. Então, eu tenho características específicas. E essa corrente minimalista, ela vai tomar muito maior, se expandir muito mais a partir da década de 80, ou seja, onde vou ter principais propostas, juizados, a criação dos juizados especiais criminais, a partir da década de 90, ou seja, eu foco agora dentro da ideia da vítima com um acordo, com reparações, com conciliação. Isso está atrelado ao conceito de justiça, uma justiça restaurativa. Isso é uma justiça integradora. Isso traz todas as pessoas para o conflito, para a resolução de conflito. Ou seja, penas alternativas são muito importantes, já que há uma crítica sobre o quê? Dentro desse recorte sociológico, sobre o sistema penitenciário. Por quê? Porque ele rotula, porque etiqueta, a reação é muito alta da sociedade sobre esse indivíduo. Então, eu proponho minimalismo penal. Então, essa é a ideia do pensamento sobre criminologia minimalista, sobre minimalismo penal, sobre esse movimento de escolas penais, esse movimento relacionado ao garantismo. Garantia através de princípios, né? Princípios da legalidade, da fragmentaridade, como o último ratio, ou seja, atuação e intervenção estatal. Tá? Então essas são as propostas dentro de um conceito de minimalismo penal, tá? Num movimento penal voltado para o minimalismo, de garantismo, garantia de suas liberdades. E aí nós vamos para um aspecto, olha só aqui para a lousa, de criminologia abolicionista, ou seja, um movimento radical, baseado em conceitos marxistas. Olha só, de abolir a pena, de abolir o sistema penal, ou seja, o direito penal ele não serve para a resolução de conflitos. Vamos transformar a sociedade, sair de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista. Então, eu vou fazer um movimento
radical, abolir a pena, tá? E dentro desse conceito, volta para mim, diretor, por favor. E dentro desse conceito, dessa criação, desse abolicionismo penal, esse pensamento que vai surgir dentro de um pensamento de teoria crítica, nós vamos propor, vai haver aqui a criminologia abolicionista. Sim, o que vai acontecer? O que a criminologia abolicionista vai defender? Ela vai defender exatamente o quê? Abolir tanto o direito penal quanto os sistemas penitenciários. E dentro desse conceito de criminologia abolicionista, ela vai surgir na década de 90 na Escandinávia, com a criação do KRUM, ou seja, uma associação sueca nacional para a reforma penal. Ou seja, vamos tirar a cadeia aqui, vamos tirar essa cela, vamos colocar porta, vamos conversar, quais serão as propostas? Abolição tanto do direito penal e das prisões, tá? O direito penal, ele nega a legitimidade do direito penal. O direito penal não serve para manter conflito, pelo contrário, ele é para manter essa sociedade dominante, essa sociedade burguesa. Então tem que ser retirado, tem que colocar outras intervenções, ou seja, sair as prisões e entrar em intervenções comunitárias, tanto de caráter alternativo, propor aí programas comunitários, tudo bem? E aí, esse é o ponto principal, criminologia abolicionista, ou seja, foi colocado em prática num pensamento devido à associação que acontece na Escandinávia, e aí olha só que interessante, mas a análise disso, qual que serão as grandes críticas relacionadas com uma criminologia abolicionista? Uma das grandes críticas é: isso é utópico, é utopia, é sonho, como eu vou tirar a prisão das pessoas, a cadeia, como que vou tirar isso aqui? Eu tenho que analisar a sociedade. Opa, como que é a Escandinávia? Opa, será que o índice de criminalidade é muito alto lá? Será que as desigualdades sociais são altas? Então eu tenho até uma dificuldade de implementar esse abolicionismo penal, tá certo? Então, essa é uma das grandes críticas a esse pensamento abolicionista. E aí nós vamos ter um dos principais pensadores dessa teoria, que é o Husserl. O Husserl, ele vai ter várias críticas ao sistema penal. Inclusive, ele vai dizer por que deve ser abolido. Porque ele causa um sofrimento desnecessário às pessoas, tá? Então é um sistema extremamente injusto, tá? Ele não apresenta efeito positivo para ninguém, para os envolvidos. E também, além de ser um sistema difícil de ser mantido. Então, ou seja, é melhor propor a abolição penal e procurar novas formas aí de solucionar esse conflito social. Então, aqui, o que nós vamos acontecer? Nós aqui analisamos os principais pontos dentro desses movimentos de escolas penais, dessa resolução. Olha só que interessante. Você viu o quê? O pensamento de nova defesa social, após a Segunda Guerra Mundial. Nós percebemos aqui tanto movimento relacionado, olha só, movimentos relacionados com velocidades do direito penal. Então nós vimos tanto movimento de lei e ordem, não é isso? Com a tolerância zero, com a ideia de um direito penal máximo, direito penal do inimigo. Como vimos também a relação aqui de minimalismo penal. Outra, velocidade do direito penal, segunda velocidade do direito penal, flexibilização de penas. E trabalhamos também a ideia do abolicionismo penal. Ou seja, são movimentos penais relacionados com determinadas políticas criminais que são implementadas, relacionadas com alguns conceitos tão atuais e abrangentes dentro dessa sociedade aqui, pós-moderna, tá? Então, esse conceito, é um tema bem eclético, ele pode estar permeando em diversos temas relacionados com escolas sociológicas, com políticas criminais, com prevenção da criminalidade, modelos de justiça, tá? Então é isso aí. Gente, eu espero que você tenha gostado e eu espero que você tenha pegado as principais características dentro desse pensamento que foi colocado de uma forma bem didática, bem prática aí para você, tudo bem? Vou ficando por aqui. Sou o professor Ricardo Fernandes. Fiquem com Deus e até a próxima. Foi!